Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná, 191. Jovem Pan. 7h em ponto, bom dia para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha Jornal da Manhã, Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Vão comentar as notícias com você o empresário Nicolau Obeide, os advogados Patrícia Gorish e Marcelo Marsaioli. Você faz parte desse time de comentaristas, de analistas da Jovem Pan. Você manda para a gente opinião e informação também pelo WhatsApp 13997880966. Repita! 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia, Marcelo Marsaioli, aos nossos comentaristas e aos ouvintes da Jovem Pan. Ouvinte, você acompanha a nossa programação, a programação da nossa emissora pela Jovem Pan Santos na internet, www.jovempansantos.com.br, pelo YouTube, youtube.com/Jovem Pan FM Santos, youtube.com/Jovem Pan FM Santos. Você acompanha imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista e também pode mandar o comentário, a informação direto pelo YouTube, não precisa nem usar o WhatsApp. Marcelo Marsaioli, bom dia. Mais 6 casos confirmados de Covid em escolas municipais de Santos, agora são 12 e há 39 casos suspeitos. É o pior momento da pandemia na Baixada e no Brasil. Bom dia a todos os colegas de bancada, Patrícia Nicolau, Paulo Andrade. E a você, nosso ouvinte, né, que está com a gente aí logo de manhã. Eu confesso que essa semana foi de ficar de bobeira com os números. Aqui na cidade de Santos, claro, a gente talvez viva uma situação um pouco mais confortável, a saúde anda enfrentando bem a pandemia, então a gente talvez não sinta como outros lugares do país, como o Amazonas, o Pará, Goiás, e aí vamos aqui para o nosso quintal. O interior de São Paulo anda vivendo um caos. Campinas, né? Eu tenho amigos, parentes em Campinas, falam que a coisa está muito feia lá. Araraquara entrou em lockdown total, o que vai ser interessante, pois veremos os números de como funciona o lockdown total no Brasil. No exterior, a gente teve uma resposta muito, mas muito positiva. A Inglaterra fez um lockdown total com uma redução de impressionantes 81% nos casos. Eles reduziram as contaminações a 19%. Então, eles já projetam que isso, somado à vacinação, em 3 a 4 meses, a Inglaterra volta à vida normal. Então, muito interessante, só que eles fizeram um negócio muito sério, né? Foi um lockdown de 2 ou 3 semanas, se eu me lembro, e um lockdown total. O Brasil anda fazendo paliativos, e agora a gente tem mais um paliativo. O governador João Dória, ele tranca as madrugadas, né? Tranca, entre aspas, ajuda, claro que ajuda, não tem bar, não tem balada, quer dizer, oficial, né? A gente sabe que depois tem o informal, tem aquele clandestino, mas não resolve. Pode diminuir, pode mitigar um pouco os efeitos das contaminações, mas não vai resolver. O Brasil, no fim das contas, a gente está indo daqui a pouco para 14 meses aí de uma pandemia, mas a partir de março, se a gente contar a quarentena, que não é de 40, que é de vários meses, se a gente contar isso, a gente daqui a pouco fez mais de um ano de meia boca de distanciamento social, um meio distanciamento social. E a gente não fez nada sério. Repito, falei isso na semana passada. Milton Mourão, vice-presidente da República, falou isso 3 semanas atrás. O Brasil não fez distanciamento social sério. Então, é um problema. Ainda são efeitos do Réveillon. Eu acredito que a gente está chegando em um número de mortes muito expressivo. Passamos 250.000 ontem. Muito, muito expressivo isso. E a gente não vê, a gente não sabe. Ontem eu vi uma manchete de uma crônica, Paulo, de um blog de alguém que escreve sobre política, que dizia o seguinte: Brasil segue em ponto morto na pandemia e reza por um milagre. Porque a gente não tem uma política. Ontem conseguiram mandar vacina para o estado errado. Ontem conseguiram trocar o Amazonas com o Acre, tem quase o mesmo tamanho, né?
Então, assim, olha, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias não teriam feito melhor. Mas, assim, a gente vê que a gente está meio que ao Deus dará. Enquanto, olha, vamos brigar com a Pfizer, vamos fazer diferente de todos os outros países, vamos vetar isso aqui. Não, a compra da iniciativa privada, eu também agora quero vetar. Não, anda cada um para um lado, é um negócio impressionante. Ninguém vai para o mesmo lado. O isolamento social, as medidas de restrição, elas não são, nunca foram medidas de evitar a contaminação, porque isso é impossível. Elas são medidas para evitar que todas as pessoas se contaminem ao mesmo tempo e sobrecarreguem o sistema de saúde, façam com que o sistema de saúde entre em colapso, coisa que a gente viu na Itália, na Espanha, coisa que a gente vê também no Amazonas agora, né? Principalmente no Amazonas, no Brasil, mas também no Pará, um pouquinho no Ceará, um pouquinho no Rio Grande do Norte, também um pouquinho no interior de São Paulo. Então, na medida em que evitou o colapso, essa política foi bem sucedida. Sim. Agora, não dá para ficar uma quarentena de 400 dias. Você falou bem, uma quarentena que deveria ter 40 dias, está indo para 400 dias, ninguém aguenta mais. As pessoas, assim, totalmente estressadas, à beira de um ataque de nervos. E agora o governador João Dória mostrou por que ele é tucano, né? Não é toque de recolher, não é, Nicolau Obeide? É restrição de circulação, né? É Nutella. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Marcelo. O Marcelo está afiado hoje, viu? Nossa, você acordou bem afiado, hein, Marcelo? Marcelo, antes... Eu sei que a gente lava roupa suja dentro de casa, mas antes da gente criticar, a gente tem que olhar para os outros países também, viu, Marcelo? Aqui no Brasil, nós estamos sendo os mais eficazes na aplicação das vacinas. Não tem atrapalhada, não, é que as coisas acontecem. Não estou defendendo ninguém, mas o Brasil está bem adiantado na sua aplicação de vacina em relação a outros países. É óbvio que não é o ideal, mas nós estamos bem adiantados. Então, assim, atrapalhadas acontecem, desculpe, mas eu vou discordar do que você falou agora. Não acontece, não, Nicolau. Mandar para um estado errado não acontece. Não, isso pode acontecer, Marcelo. Que isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que pode. Erros todos nós temos. E, inclusive, o governo reconheceu, o Ministério da Saúde reconheceu ontem o erro que eles cometeram, mandaram uma quantidade diferente de um para o outro. Eu vi isso na televisão. Isso foi de 2000 para 2020. Mas eu não estou defendendo ninguém, eu não tenho procuração de ninguém, eu não sou advogado de ninguém. Acontece que eu acho que nós temos que olhar para outros países. Mais de 500 mil pessoas mortas nos Estados Unidos, né, que não tem o dobro da nossa população, e é o país mais desenvolvido do mundo. Então, você faz uma comparação de números aí, você vê que proporcionalmente nós temos 250 mil mortes pelo Covid, e inclusive temos muitos mortos pelo Covid, pessoas que por falta de atendimento, falta de leito. Aí eu vou concordar com você, por estrangulamento do sistema de saúde, mas, na realidade, nós temos um dos sistemas de saúde mais eficazes do mundo, né, que é o SUS. Na realidade, nós temos problemas, muitos problemas, nós sempre tivemos. Bom, mas não é, eu só quis discordar de você, Marcelo, porque, assim, eu acho que a gente não pode desmerecer o que nós temos, né? Nós temos um país que tem uma certa organização, só isso. Eu não gosto de... não fale mal da sua casa, senão vai ter outra pessoa que vai falar. Mas, Nicolau, a gente falou de coisas diferentes, hein? Você está falando da contenção, eu falei da prevenção e da política de atuação na pandemia. Você está falando da vacinação, cara, são coisas dicotomia, é uma dicotomia total. Você falou da atrapalhada da vacina. Não, mas teve uma atrapalhada, Nicolau, não dá para tampar o sol com a peneira. Era 2.000 vacinas para um estado, foi 120 mil para outro. Caramba! Eu sei, foi trocado. É um erro de não sei quantos 1000% na quantidade e de um estado que tem 40 vezes o tamanho do outro daqui a pouco, não sei, 10 vezes, 20 vezes o tamanho do outro. Não tem como errar um negócio desse. Então é uma atrapalhada de saúde numa pandemia que tá morrendo gente. 24 horas depois morreu gente por causa disso. Entendeu? Então, assim, normal, vamos lá. Erros acontecem. O que eu tô dizendo é que desde o começo, nós estamos há 14 meses, não tô falando de agora, dessa semana. Eu tô falando que a gente não tem uma política. Mas me responde uma coisa, a população ajuda? Não.
Claro que Então apaga tudo, porque a população não colabora em nada, nada. Estou vendo aqui na televisão, estou olhando aqui agora para ela, lotadas ruas, lotado em São Paulo, 25 de março. O que o Dória está fazendo aí com esse negócio de 23 horas? Não tem Não vai político, resolver nada. não tem político que está fazendo um monte de eventos sem máscara? É um absurdo, não é? Mas ninguém usa. Marcelo e Paulo, se você for na periferia, em alguma favela, eu que às vezes vou entregar alguma coisa nessas regiões, ninguém usa máscara. Ninguém. E eu duvido que eles combatam esse horário aí que o Dória colocou, que não tenha coisas abertas, que não tenha festa funk, pancadão, festa, o que quer que seja. Eu desafio, duvido. Vai funcionar tudo a mesma coisa. Então, isso aqui é para, como diz o velho ditado, para inglês ver. Ele, para não dizer que não fez nada, ele vai fechar das 23 às 5 da manhã. Ridículo, né? Tomar uma medida dessa como prevenção. Né? Então, eu acho que não vai funcionar. Por quê? Em primeiro lugar, a população não. Você não pegou, Paulo? O Marcelo não pegou? Eu não peguei? Eu estou muito mais exposto que vocês dois. Né? Porque eu estou todo dia atendendo cliente dentro da loja, mas eu tenho a minha prevenção, então eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu tomo cuidado, aproximação. Às vezes, quando eu tiro a máscara, que eu não aguento, às vezes, ficar com a máscara, baixo o nariz, eu me distancio das pessoas. Então, assim, eu acho que esses cuidados são básicos. As pessoas não estão nem aí, gente. Eu vejo rodinha no café, ali na esquina da minha loja, todo mundo sentado na mesma mesa, rodinha o dia inteiro conversando. Então, o pessoal não está nem aí. Está de saco cheio porque é 14 meses? Concordo com você, Paulo. Estão de saco cheio por 14 meses, mas também no começo respeitaram pouquinho menos do que hoje. Um pouquinho mais, aliás, o respeito. Nicolau, na verdade, nós estamos indo para 10 meses de restrições, né? 10 meses de álcool gel. Um ano, né? Quase um ano, né, Paulo? Dia 24 de março faz um ano que fechou o comércio todo. Então, um ano em março, aí 400 dias até junho, até maio, não fiz a conta exatamente aqui, mas até maio provavelmente a gente completa 400 dias, até abril talvez, em abril, no começo de maio a gente completa 400 dias de quarentena, o que devia ser 40 virou 400. O Brasil é o 46º país em porcentagem de população vacinada, embora tenha um sistema de vacinação muito bom. O que falta, por enquanto, é a vacina. Tem o sistema, mas não tem a vacina. É o 46º, que não é uma posição muito boa, mas eu acredito que até junho a gente consiga vacinar uma boa parte da população. Nesse mês de março devem chegar novas vacinas. O governo federal realmente atrasou. Agora, não foi só o governo federal brasileiro. O que a gente teve, até tem muitos bolsonaristas que me xingam quando eu digo isso, mas quem comprou vacina antecipadamente está melhor nesse momento. Estados Unidos, Reino Unido, e quem no Brasil comprou vacina antecipadamente foi o governo de São Paulo, não tem como negar isso. A Coronavac foi comprada antecipadamente e a vacina que até agora foi oferecida, foi disponibilizada para os brasileiros. Eu não acho que devesse haver essa politização em torno dessa questão, acho absurda essa politização, mas é preciso reconhecer que a vacina que está à disposição do brasileiro até agora é de 32 milhões de doses, são 28 milhões da Coronavac, que vão estar disponibilizados, e 4 milhões da AstraZeneca. O governo de São Paulo comprou a vacina antecipadamente, como os Estados Unidos e como o Reino Unido também. Na verdade, ele se preparou antecipadamente, né? Porque, na verdade, quem paga a vacina é o governo federal, né? Não é o Estado de São Paulo. Mas não criando desmérito, não. Ele agiu certo, pode ter agido com ideias erradas, mas ele acertou na prevenção e na antecipação da vacina. É óbvio que nós sabemos que por trás disso tinha interesses financeiros, mas sem querer acertar, errando, ele acertou, né? Vamos dizer assim. Eu não acredito no interesses financeiros. Eu acho que houve uma orientação boa ao governador de São Paulo por parte dos técnicos do Instituto Butantan, que tem essa expertise. Assim como houve uma orientação razoável do Instituto Fiocruz para o governo federal
Só que o governo federal teve mais dificuldade, até pela postura pessoal do presidente contra a vacina. Eu lembro dele falando que não ia comprar a vacina do Dória, ele comemorando uma morte de um voluntário da vacina Coronavac, que para mim não é vacina do Dória, é vacina da Sinovac e do Butantan, né? Então houve Inclusive, com essas variantes, vai ser considerada a melhor delas, né? Porque, por incrível que pareça. Porque é a que tem o sistema mais simples. Isso. O Butantan orientou de maneira adequada o governador João Dória, a do vírus inativado, vírus inteiro inativado, e não pelo RNA mensageiro, né? Então, o governo de São Paulo comprou antecipadamente, mas o governo federal também vai recuperar o tempo perdido, também já está recuperando, a Anvisa, o Congresso. Então, acho que, de maneira geral, o país quer a vacina, né? O brasileiro O mundo quer. Desde o começo da vacinação, a gente conversou aqui com o ouvinte da Jovem Pan, era muito impressionante a comemoração de brasileiros em todos os lugares do mundo que tomavam vacina. Você lembra bem disso? A gente citou muito isso aqui, né? A vacinação, todo mundo quer, ninguém aguenta mais essa quarentena que vai chegar a 400 dias, provavelmente, né? Inclusive, a da Johnson é uma dose só, né, Paulo? A da Johnson é uma dose só. Inclusive, o governo federal está buscando recuperar o tempo perdido, e eu acredito de maneira otimista que até o final do mês de junho, começo de julho, uma boa parte da população brasileira vai estar vacinada e a gente vai lembrar dessa dificuldade da pandemia como sendo uma coisa do Só para acrescentar, Paulo, o STF ontem liberou para que empresas independentes, né, de saúde possam comprar vacinas, né? Não sei se você viu sobre isso. E só com um agravante ali que eu achei um pouco que vai encarecer muito, que é 50% dessas vacinas terão que ser doadas ao SUS. Não sei se você viu isso. Sim. Esse item está na pauta. O Senado, a gente fala disso no próximo item, no próximo bloco. O Senado aprovou um projeto que libera a compra de vacinas contra a Covid por empresas, só que essa compra pode ser feita no momento e a empresa pode comprar e obrigatoriamente doa 100% das vacinas ao Sistema Único de Saúde, até que todos os grupos prioritários, no Brasil dá alguma coisa em torno de 70 milhões de pessoas, até que todos esses grupos prioritários estejam vacinados. Depois disso, a empresa que comprar a vacina, ela ainda continua sendo obrigada a doar metade das vacinas para o Sistema Único de Saúde e usar a outra metade, só que não pode cobrar por essa metade. Então, não é para as clínicas de vacinação que se direciona esse projeto, é mais para as clínicas em geral que querem imunizar os próprios funcionários ou colaborar com o governo na vacinação. Após esse período, terá que doar 50%, não é isso? É isso. No início, quem comprar agora, por exemplo, tem que doar tudo. Depois que esses grupos prioritários estiverem vacinados, aí doa 50% e usa os outros 50% com aplicação gratuita. O que dá para imaginar que vai até, a gente comenta depois do intervalo, pode ter um câmbio negro. Esse projeto precisa passar pela Câmara ainda. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Poucas vezes eu tive a oportunidade de contar uma história de amor que começou na década de 60, entre o sonhador e a cidade que o recebeu de braços abertos. Santos passou a ganhar obras que mudaram definitivamente o seu perfil. Em 2020, o Grupo Mendes entregou para Santos obras muito significativas para a população, porque para o Grupo Mendes, obras são movidas pela paixão de surpreender sempre. Dá para sentir tudo isso pela cidade. Mas aqui começa um novo capítulo. O Grupo Mendes deixa um legado de gratidão do seu fundador, Armênio Mendes, à cidade de Santos, muito além de qualquer obrigatoriedade, porque maior que o investimento de 120 milhões foi fazer uma obra à altura do futuro de Santos. Grupo Mendes, mantendo vivo o sonho
de uma cidade melhor. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias, cabe toda a correria do seu dia a dia, cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série e cabe ainda o melhor negócio, a parcela que cabe no seu bolso, a partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h20. O ouvinte Armênio Serápicos, ele mandou um áudio que a gente não consegue colocar o áudio, é melhor não colocar, né? Não é a estrutura do nosso jornal é para mensagem de texto, WhatsApp, não áudio. Mas eu ouvi o áudio no intervalo. Ele fala assim que a gente está falando que a população não colabora. É verdade, a gente já comentamos muito aqui. O Japão adotou uma política de 26 restrições rigorosas e vida normal. Mas são 26, me impressionou até uma restrição, dar a descarga com a privada fechada, com a bacia sanitária fechada. Uma das 26 é essa, uma das 26 restrições. Comer ao brasileiro lado... nem de descarga não dá, né? Sentada ao seu lado e não de frente quando a contaminação é maior. Então, adotou 26 restrições e está certo, o Armênio, a população não colabora. Aí ele reclama do governador de São Paulo, porque tem um argumento de que o STF determinou que prefeitos e vereadores é que determinem as medidas. É verdade. As medidas locais devem ser tomadas por prefeitos e governadores. Mas as restrições, elas não são para combater a pandemia, isso é impossível. As restrições são para evitar que a contaminação seja todos ao mesmo tempo e sobrecarregue o sistema de saúde. Nesse ponto, em São Paulo, até agora, vem sendo bem sucedida, porque a gente não teve colapso do sistema de saúde. Nessa semana, a restrição aumenta justamente por causa do aumento da ocupação dos leitos de UTI. Então, aumenta a restrição. Agora, ele fala também, e isso a gente falou o tempo todo aqui, o principal fator de contaminação hoje é o transporte coletivo. É o trem lotado, é o ônibus lotado, isso a gente falou o tempo todo aqui. Realmente, como evitar isso? Diminuiu o número de ônibus? Diminuiu num certo momento, diminuiu o número de ônibus, voltou ao normal depois. Agora, a gente tem um sistema de saúde, de transporte público deficiente no Brasil. Para levar a vida normal, a gente teria que ter mais cidadania. As pessoas teriam que programar melhor, as empresas, o horário da ida dos trabalhadores para o sistema de transporte público. Tem falhas de todos os lados. Tem falhas do governo federal, tem falhas dos governos estaduais também. Agora, em relação às restrições de circulação, o que você olha é o seguinte: onde não houve colapso do sistema de saúde, elas foram bem-sucedidas. Onde houve, como em Manaus, no Amazonas todo, né, a gente viu cenas de Parintins faltando sedativo, as pessoas amarradas na cama, né, os entubados, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia também, né, onde houve sobrecarga, colapso do sistema de saúde, aí a política de restrição foi mal sucedida. Mas uma reclamação geral é contra nós, população. Nós somos indisciplinados no Brasil enquanto população. Por isso, nós enfrentamos nesse momento o pior momento da pandemia. A pauta que o Nicolau tocou, essa liberação de compra de vacina por empresas, pode ajudar, mas ainda depende de aprovação da Câmara e de sanção do presidente depois, né? E tem mais uma coisa, né? O Nicolau viu o que eu também vi ontem, que é a questão da iniciativa privada aí, queira ou não queira, eles são obrigados a doar, né? Os 50% da vacina, é compulsório. No momento, doar 100%. Se a sua empresa comprar a vacina, o seu escritório, nesse momento é obrigado a doar tudo para o SUS. Pode ajudar o SUS, né? O texto do projeto, o texto final, diz que pelo menos 50%. Pelo menos eu acho sempre perigoso, né? Eu acho que ou fala um número ou não fala um número, né? Não, pelo menos, um mínimo, talvez. Eu não gosto, eu gosto de um número claro. Então, assim, mas eu acho até que a iniciativa privada está disposta a isso, viu, Paulo?
E aí o texto desse projeto também autorizaria aí que a União assumisse os riscos da vacinação dessas vacinas e tal, que é um impasse hoje terrível. Com a Pfizer. Isso, com a Pfizer, o governo federal não quer assumir essa cláusula, e vou ser muito justo aqui, né, com o governo federal. Em tempos normais, eu entendo que o veto do presidente seria justo. Eu entendo que o Jair Bolsonaro teria razão. De falar, não, eu não vou assumir isso aqui, como é que eu vou isentar um laboratório de responsabilidade se der alguma coisa errada na vacinação? Em tempos normais ele tem razão, mas a pandemia, ela mostra que a gente não pode ficar esperando ou criando esse tipo de condição. E aí cabe o método comparativo, o Nicolau usou o método comparativo aí quando falou da vacinação, do sistema, então também cabe aqui perguntar, o que os outros países têm feito nesse ponto? A mesma coisa, eles têm aceitado essa condição da Pfizer. Eles com têm exceção da Venezuela e da Argentina, né? Sim, mas eu não posso me comparar com a Venezuela, você me desculpa. Se a gente começar a comparar o Brasil com a Venezuela, a gente para de comentar aqui e vamos falar que o chavismo é uma coisa boa e trouxe bons efeitos para o país. Então, e a Argentina parece, também, a que tá, né? A Argentina está numa draga também. A gente tem que se comparar com quem está bem, não com quem está mal. Mas aí, neste caso, eu entendo que é uma exceção. O governo poderia abrir essa exceção, como outros países que estão hoje recebendo a vacina da Pfizer estão abrindo. Não tem jeito, é uma questão de emergência. A gente é refém da situação, eu não estou dizendo que é agradável. Eu, como jurista, eu tenho que ter ojeriza de uma coisa dessa, de uma cláusula dessa. Eu tenho. Como é que eu vou te isentar de responsabilidade e vou assumir eu mesmo a União, se um cidadão virar jacaré? Sendo que para você, Pfizer, para você, empresa, sim, você tem lucro nessa operação. Exato. Então, assim, é ruim, é indigesto. Por isso que eu falei, eu vou ser justo com o presidente da República, é muito indigesto, é ruim engolir esse sapo. Mas hoje é o que temos. É aquela história... melhor, ruim com ele, pior sem ele. Mas ontem eu vi uma notícia que tem um projeto de lei na Câmara exatamente para isentar o governo de qualquer ação que possa ter em reações da vacina. E aí, assim, liberar a vacina mesmo com a Pfizer não assumindo a responsabilidade. Não sei se você viu isso. Porque o que acontece? Você, advogado, sabe melhor que eu, Marcelo. O problema do governo não é as reações que a vacina pode criar. O problema são as ações contra o governo que pode gerar, né? Uma chuva de ações, né? De alguém que tomou a vacina do governo e pede indenização para o governo, é isso? Isso, tá certinho, é isso mesmo. O governo, então, esse projeto de lei, Nicolau, ele tenta resolver o problema, ó, você não gosta do que a Pfizer está propondo, mas eu também te isento, pronto, agora pela lei está todo mundo isento. O cidadão não vai ter muito para onde ir. Não, o cidadão também toma vacina, a vacina não é obrigatória. Ele toma a vacina se ele quiser, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tomaria a vacina da Pfizer tranquilamente. Eu também, mesmo sabendo que eu não ia ganhar nada na justiça. Eu assinando que o governo não se responsabiliza, que a Pfizer não se responsabiliza, mesmo assim eu tomaria. Mesmo virando jacaré, você tomaria? Mesmo virando, se eu virasse a Cuca, eu Bom, se eu virasse jacaré, eu mudava para a Lagoa da Saudade, em Santos. Estava resolvido o problema. E, inclusive, teria companhia, né? Porque nessa semana apareceu nas caras lá o jacaré da Lagoa da Saudade. Agora, 7h28, depois do intervalo, ainda nessa questão da cidadania, ainda na questão de a população colabora ou não, é uma notícia horrorosa, né? O Brasil tem 4.657 denúncias de fura-filas na aplicação de vacinas contra a Covid. Um espelho do nosso país está nessa... Fora o que não foi denunciado. Fora o que não foi denunciado. Um espelho do país está nessa notícia, que foi abordada ontem na volta do Globo Repórter, né, do Caco Barcelos. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.
O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná, 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. No SUV Peugeot 2008 cabe muita coisa. Cabe toda a sua família saindo de férias, cabe toda a correria do seu dia a dia, cabe muita tecnologia e conforto com vários itens de série e cabe ainda o melhor negócio, a parcela que cabe no seu bolso, a partir de R$ 790, com melhor avaliação no seu usado e recompra garantida pela tabela FIP. Venha conferir. Acta Peugeot, Avenida São Francisco, 62 Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h30, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, comentam as notícias com você nesta quinta-feira, o Nicolau Obede, empresário, Marcelo Marçaioli, advogado, professor universitário. Você, ouvinte, participa, você faz parte do time de comentaristas do Jornal da Manhã Litoral Paulista, você manda comentário, crítica, elogio, reclamação e opinião pelo WhatsApp 13997880966. Repita! 13997880966. O ouvinte Leocádio mandou assim: bom dia, Paulo e equipe. O PR deixou passar o cavalo selado ao deixar de contratar vários imunizantes. Nosso PNI daria show, o Plano Nacional de Imunização, e colocaria nosso país na primeira divisão nessa questão. O general da Saúde errou ao obedecer a uma ordem absurda, manda o Leocádio de Guarujá. É uma avaliação de risco, poucos eventos adversos ou UTI e óbito. Ele fala mais ou menos o que você diz, né, Marcelo? É uma avaliação de risco, poucos eventos adversos ou UTI e óbito. Eu lembro de muita bobagem que foi falada sobre a Coronavac, que era meia cura, que era 50%, que era meia boca, né? Houve muita desinformação durante todo o percurso da pandemia. Agora, Nicolau, é um retrato do país esse número de 4.657 denúncias, você falou muito bem, fora o que não foi denunciado, né, de fura-filas na aplicação de vacinas contra a Covid. Se alguma coisa boa vai ser trazida pela pandemia ao país, é esse retrato que a gente está tendo das nossas carências, das nossas deficiências, as cenas de Manaus, principalmente, agora as cenas do Acre, como a gente vê todo ano, as cenas das chuvas, mas esse número de fura-filas de políticos, de gente de primeiro escalão, de gente do judiciário agindo em benefício próprio, uma coisa horrorosa, não é, Nicolau Obede? Então, isso aí, quando nós falamos no começo que a população não colabora, eu não entendo nem como colaboração, eu entendo como egoísmo, individualidade. Nós temos uma população totalmente, em qualquer sentido. Olha, eu vi um exemplo, saiu uma notícia alguns 2 anos atrás que o Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família. Você viu o número de pessoas que foram para a Caixa Econômica, fizeram filas imensas na Caixa para retirar o dinheiro. Então, assim, você tem demonstrações de vários fatos, não estou lembrando de outros, de egoísmo, de individualidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem essa individualidade, esse egoísmo. Por que somos assim? Não sei. Nós temos uma tendência de muitos e muitos anos de ser assim. E essa é a característica. Então, a vacina de furar fila é a lei do Gerson, né?
infelizmente, você sabe, né? Eu não sei nem se o Marcelo sabe, porque eu não sei se ele tem idade para isso, Não é mas história. a lei do Gerson, né? Às vezes eu falo lei do Gerson, a gente fica me olhando assim meio espantado, mas nós lembramos bem, né, o Paulo, que era do cigarro Vila Rica, gosta de levar vantagem em tudo. E o Gerson pagou por isso, né? Porque nunca mais fez um comercial, porque virou uma conotação de levar vantagem. E o brasileiro é assim, infelizmente gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, esse fato aí de levar vantagem, poder levar vantagem, tem uma vacina aí, mas deve ter gente aí vendendo aí vacina fake, e o cara querendo tomar, e o cara acha que está levando vantagem. O Paulo falou da fura-fila, mas e a ampola vazia? O pessoal aplicando a ampola vazia nos velhinhos do primeiro grupo. Para vender para alguém, né, o Marcelo? Com certeza. Deplorável. E aí, eu acho que é o que você está falando. Existe uma cultura de corrupção. O pessoal gosta, em rodinha de café, tomando uma cerveja, de falar que a corrupção está em Brasília, mas é um ledo engano, né? A corrupção está em todo lugar. A corrupção com o bem público, ela está lá, talvez, está lá com os políticos e tal, mas quando você larga o teu carro em fila dupla, meia hora e sai andando, quando você para numa vaga de idoso, quando você para numa vaga de estacionamento no meio de duas... Quando você atravessa a Avenida na Costa do lado da faixa e pisa na grama... Quando você dá uma de migué e entra num caixa que é prioritário porque está menor num supermercado sem antes pedir autorização para o caixa, mesmo que não tenha ninguém na fila, você tem que pedir autorização. Quando você faz tudo isso, você é corrupto. Por quê? Porque você corrompe um sistema. Quando você corrompe um sistema, isso é corrupção. Então a gente precisa começar a entender que as nossas pequenas atitudes também são corruptas. A Patrícia Gores, que está na Argentina, viu agora a conexão. Consegui, desculpe o atraso aí, mas problemas técnicos. Conseguiu conexão? Conexão. Mas eu estava ouvindo você falar, aliás, vocês falando, né? A questão desse jeitinho brasileiro, né, de corrupção. Tudo é corrupção, e é isso que a gente tem que entender, que compreender. Eu acho que é um mantra que a gente sempre fala, né, Paulo? Há quantos anos na rádio que a gente fala isso, né? Furar a fila da balsa, colar na prova, né? Eu falo isso para os alunos, colar na prova também é corrupção. É uma forma de corromper o sistema, né, Paulo? Colar na prova é pecadinho, né, Patrícia? É pecadinho. Quem nunca colou, né, Patrícia? Pecadinho, olha só. Pecadinho. Quem nunca colou, que atire a primeira pedra. Agora, veja, essa questão da fura-fila é um retrato do país, né, Patrícia? É uma coisa muito triste, mas é a nossa realidade, né? Nós somos um país corrupto, né? Nós somos um país em que a corrupção está entranhada na população. Eu sempre falo isso. E aqui não é diferente, tá, Paulo? Na Argentina. Aqui, os nossos irmãos são exatamente iguais, né? Tudo é um jeitinho, né, Paulo? Mas o latino é pior, né, Paulo? O latino. O latino-americano, o latino em geral. O ser humano é imperfeito. Agora, a gente precisa combater isso. Isso combate com educação, com cidadania, com cultura. Por isso que o Japão pode fazer a campanha de 26 cuidados bem tomados e levar a vida normal. E para nós, por enquanto, ainda foi mais difícil, a gente ainda vai conviver com fura-filas, com aplicação falsa de vacina, né? E com outras coisas desse tipo. Agora, tem uma notícia aqui, além dessa a partir de amanhã, né, que começa a restrição de circulação, o deputado Fernando Cury, Patrícia, ele depois no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ele disse que não houve importunação sexual, só gentileza. A imagem mostra claramente ele passando a mão nos seios da deputada Isa Pena, do PSOL. Isso foi em dezembro. As imagens são claríssimas, né? E uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Diz o ditado.
Mas ele disse que não, Patrícia, que foi só gentileza, que não foi importunação. É lógico que ele vai falar que não, né, Paulo? Até porque ele não vai ter. Se ele admitir isso, ele pode ser expulso do partido, né? Ele pode ter um mandato cassado. Então ele vai negar até o fim, mas é o que o Marcelo falou, as imagens gritam, né? E ainda bem que temos imagens, né? Ainda bem que a gente vive nesse momento Big Brother, onde tudo tem provas, porque se fosse só a palavra da mulher, iam falar, mas é mimimi. Podia ser Curiconká. Curiconká, ele sairia com 100% quase aí. Mas olha, Patrícia, eu assim, vamos usar um pouco de ironia, mas com uma certa raiva da coisa. Por ser um homem público, por ser o que a gente espera de um exemplo, ele deveria ser expulso 7 vezes, se possível, viu? 7 vezes, porque além dele fazer isso, ele mostra na cara de pau como se age numa situação dessa, porque ele, Paulo, ele vai ser um ótimo exemplo de como isso não cabe na política, mas isso não cabe em lugar nenhum. Isso não cabe em lugar nenhum, esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta não cabe no ambiente de trabalho normal, não cabe numa escola, não cabe entre amigos, não cabe em lugar nenhum. Você não bulina os outros. O homem não bulina a mulher não bulina o homem, a menos que seja um negócio de consenso. Então, assim... Comum acordo. Comum acordo, isso não se faz. Então, assim, ele deveria ser punido em dobro, se possível, é que não é... E ainda é covarde, né? Porque fez isso quando a mulher estava de costas, né? Ela mal conseguiu se defender, ela tentou por 2 vezes tentar se desvencilhar dele e não conseguiu, e agora nega, porque se ele fosse realmente o homem probo, o homem honesto, ele falaria, olha, fiz mesmo, né? Mas não, é covarde do início ao fim. Existe até uma coerência, né? Ele é covarde do início ao fim. É mais ou menos a gente pode fazer um paralelo, Nicolau, com o deputado Daniel Silveira, que no vídeo ele foi bravo e esculhambou, foi macho. Mas aí é a prisão, né? A prisão, ela acalma as pessoas, né? Aí ele pediu até arrego aos direitos humanos, olha só. Mas ele que atacava os direitos humanos, só reconheceu a importância dos direitos humanos. Só para pôr uma pimentinha aí na Patrícia, no assunto aí da bulinação, eu até acho que vou pôr uma pimenta aí. Eu acho que ele poderia até falar, não, eu fiz aquilo, mas não foi de uma forma intencional, ou seja, foi um gesto de abraço ou de carinho. Eu sou mais alto que ela, o meu braço... Mas não admitir, eu acho isso o fim do mundo. Agora, admita, eu abracei realmente, aconteceu de bater a mão no seio dela e não foi intencional, sexualmente falando. Não, eu até acho que pode acontecer, não estou querendo ser defensor dele, não é isso. Mas porque, assim, eu não tenho um costume, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu não sou que nessa meninada de hoje, que todo mundo se abraça, todo mundo se beija, nem conhece, já vai, abraça, já vai, beija, né? Essa menina de hoje é assim. Eu nunca tive esse costume Mas tem pessoas que têm. Às vezes eu vejo, muito prazer, já vai, abraça e beija. Eu vejo principalmente meninada. Mas ele poderia alegar. Agora, negar, eu acho que é muito pior. Olha, vamos combinar um negócio aqui, e eu tenho todos os ouvintes de testemunha. Pela tua ótica do abraço aí, quando você quiser me abraçar ou falar comigo, a gente se encontrar na rua, me avisa algum tempo antes que eu me preparo. Tá bom? Porque meu abraço é diferente. Mas eu não tenho esse costume. Na verdade, como eu falei, eu não tenho esse costume, nem de beijinho. De encontrar com a pessoa e beijar, é um costume. Mas tem pessoas que têm. Então, assim, eu acho que somos privilegiados, olha só. Né? Por quê? Marcelo. Não, porque eu já recebi um abraço seu, beijinho seu. Meu esposo, somos privilegiados, olha só. Mas eu acho que há um exagero, né? E aí pode acontecer uma situação dessa. Mas ele negar, eu acho que ele não poderia negar, ele poderia alegar, né? Dizer, olha, aconteceu, eu fui querer ser simpático, infelizmente aconteceu, admita só. Mas negar que não fez, realmente eu acho que isso... como vocês mesmos falaram, a imagem não tem o que contestar, né?
Olha, o capitão Flávio Ponciano, nosso ouvinte, manda bom dia. A Ana Lúcia Mazuti também. E o nosso ouvinte Alexandre Ramos manda: durante um lockdown de verdade, no ônibus, ninguém pega ônibus, o ônibus não circula. Tem razão o Alexandre Ramos. 2 vigilantes que faziam a segurança de um trem em Vicente de Carvalho, em Guarujá, foram atacados a tiros por um bando de 8 criminosos na madrugada de ontem. Eles ficaram feridos, eles conseguiram reagir, os 8 acabaram fugindo, mas ficaram feridos os 2 vigilantes que estavam trabalhando, foram agredidos por um bando de 8 criminosos. Tem cara, sim, de vingança, né? De execução de rixa pessoal. 7h44. Repita. 16 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão, com o veterinário Rafael Perdiz. Uma das alternativas de alimento para o seu pet é a alimentação que o próprio tutor prepara em casa. Porém, somente diversificar os ingredientes e fazer com muito cuidado e carinho não basta. É necessário balancear todos os grupos de nutrientes de acordo com o peso e porte do animal, além de levar em consideração alguma necessidade especial. É preciso também complementar com um premix vitamínico mineral. Consulte um médico veterinário nutrólogo para obter a receita de uma dieta ideal para o seu pet. Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h46. Você, ouvinte, já pensou em ter um escritório e não precisar se preocupar com limpeza, manutenção e ainda contar com uma secretária para gerir seus recados e correspondências? Pois isso é uma realidade em Santos. Espaço Certo, um escritório compartilhado que oferece salas mobiliadas com acesso 24 horas, equipe de recepção bilíngue, internet de alta velocidade, áreas de descanso, salas de reunião, copa, luz, condomínio, limpeza e manutenção inclusos, num preço muito vantajoso. E para quem não precisa de espaço físico, é possível contratar um plano de endereço fiscal para sediar a empresa e ser avisado por e-mails e SMS a cada correspondência ou ligação recebida. A economia está muito próxima de você. Espaço Certo, Avenida na Costa 61. Aumente a sua produtividade e reduza os custos. Faça uma degustação em nosso coworking. Ligue 3229-1900. Repita. 3229-1900, Espaço Certo. Marcelo Marçaioli, o presidente Jair Bolsonaro ontem, ele encerrou, a minha filha disse para eu não usar esse termo porque é antigo, abruptamente. É melhor não usar esse termo, abruptamente. Ele encerrou abruptamente ontem uma entrevista depois de uma pergunta sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou as quebras de sigilo do Flávio Bolsonaro. Paulo, mas foi abrupto mesmo, né? Mas assim, não era, vamos dizer, não era ali a pauta, né? Não era o que se estava discutindo, a imprensa. E aí não é, vamos parar com a imprensa golpista, com aquela história, com aqueles termos que o PT usava, né? A gente não pode se igualar ao PT e começar a chamar a imprensa de imprensa golpista, só falta essa. A imprensa pode ser parcial, como eu já conversei isso com o Nicolau, e ela é parcial. Entendeu? Agora, nesse caso, não é isso, é notícia. Eles querem fogo, eles querem ver, eles querem jogar gasolina na coisa. Então, fogo no parquinho. Eles quiseram pegar o presidente de calça curta e ver e criar uma situação desconfortável. Agora, a gente não pode dizer que esse é um privilégio do Jair Bolsonaro, porque todo presidente passa
e passar calça curta. Perguntaram já muita coisa pro Lula e ele sempre se esquivou, mentiu assintosamente, né? A Dilma não mentia, coitada, ela não entendia, era diferente. Mas, assim, a gente vê o Fernando Henrique foi colocado em várias calças curtas, mas era um cara que sabia, rolando lero, né? O Fernando Henrique, vocês lembram, pelo amor de Deus, ele dava uma volta no jornalista e não pegavam ele. O Fernando Henrique... A melhor do Lula, Marcela, quando ele perguntaram do filho dele, ele falou que não tinha culpa. O filho dele era o Ronaldinho das finanças. Agora, o Bolsonaro, ele é autêntico, ele é aquilo, então ele não tá afim, ele levanta e sai, entendeu? Não é talvez aí o que a gente... Um líder de Estado talvez deveria se enfrentar, mas ele não tá afim, ele levanta e sai, ele é aquilo, ele é autêntico, não adianta falar que o Jair Bolsonaro não é personagem, a gente nunca vai poder falar isso, ele nunca veste um manto que não é o personagem, sim, até porque é muito conveniente você ser autêntico, né? É muito conveniente você não responder às questões que são que causam desconforto para ele ou para os filhinhos dele, né? Então, eu acho bem interessante esse tipo de atitude, Marcelo, quando ele é inconveniente, né? Porque quando ele gosta de falar bobagem, ele fala à torta direita. Agora, quando ele é colocado na parede, não, agora esse é o meu jeitinho. Não, ele tem, enquanto estadista, ele tem obrigação de responder essas perguntas, porque atingem, sim. Ele não era o cara mais honesto do planeta, né, ao lado de Lula, né, porque eram dois concorrendo ali, né, e de repente começa a aparecer um monte de situação discutível. E eu acho que ele tinha que enfrentar isso de frente e provar até o fim, porque ele tinha falado isso, não, se for com meu filho, ele vai pagar, né, e ao contrário, ele encerra a entrevista. Então, assim, não enfrentar o problema. E para mim está muito claro, né? Quem cala consente, quem cala sabe que está passando a mãozinha ali na cabeça do filhinho. Era fácil responder, ele só precisava responder. O STF é que decidiu, ponto. Ontem era favorável, por isso que ficou, Nicolau. A gente acaba ficando com a pulga atrás, ele fala assim, mas até quando ele ganha, ele quer fazer uma reação, porque o STJ foi uma decisão favorável ao filho dele. Foi STJ, né? Então. Mas foi uma decisão favorável. Então, o ouvinte Márcio Boldrin, ele está espetando aqui tanto o Marcelo Marçaioli quanto o Nicolau Obey. Ele diz, porque o Marcelo Marçaioli falou, eu acabei não corrigindo, que trocou Amazonas com Acre. Não foi, né? Foi com Amapá. Dá certo, Márcio. E aí o Márcio Boldrin está dizendo para você, Nicolau, Pazuello, especialista em logística, trocou Amazonas pelo Amapá? Não foi ele, né? Foi a logística. Tudo com A, Márcio. É tudo com A, né, Nicolau? É normal. As três primeiras letras são iguais, né? A, M, A, né? Por isso que eu fiz a comparação com Didi e Dedé. É tudo com D também. Foi um erro natural, isso acontece. Agora, num tempo de pandemia, poderia não ter acontecido, né? Seria melhor se não tivesse. Agora, quem recebeu mais deve ter se calado, né? Aí entra a vantagem. Já pensou? Você está esperando chega a 120, está esperando 2.000, chega a 120 mil, já pensou? Aposto que quem reclamou foi o Amazonas e não o Amapá, né? Olha, o ouvinte corintiano, Edilson, Corinthians em frente internacional hoje. Olha, Edilson, o jogo vai ser difícil lá em Porto Alegre. O São Paulo enfrenta o Flamengo. Hoje é a decisão do Campeonato Brasileiro. Só sobrou para decidir praticamente o título. O Vasco depende de um milagre para não ser rebaixado. Mas o São Paulo vai decidir também, né, Paulo? O São Paulo tem interesse no jogo. O São Paulo decide se fica no G4 ou se vai para a pré-Libertadores em companhia do Santos, né? Estava até pensando aqui desse negócio do Amapá e do Amazonas. Será que foi no VAR? Será que alguém, quando chegou a vacina lá errada, alguém falou assim, peraí, vamos olhar no VAR aqui? Não, gente, peraí, tem um tamanho diferente. Mas olha, o São Paulo hoje, assim, hoje eu sou São Paulino, hoje eu vou torcer pro São Paulo. O Brasil inteiro torcendo pro São Paulo hoje, menos os flamenguistas. Peraí, agora direito de defesa para Patrícia, porque ontem eu mandei um meme que circula na internet para Patrícia, e ela tem uma foto do treinador Sampaoli, que fez um bom trabalho no Santos, depois foi para o Atlético Mineiro,
Então, o Jorge Sampaoli, não é? Sim, sim. O meme era assim: depois de muitos anos sem ganhar nada, Sampaoli pensa em trocar o nome para Sampaolino. Mas não vai ajudar muito, né, Paulo? Não vai ajudar muito, porque se ele trocar o nome, vai dar azar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou me divertindo muito mais com o Ibis, com aquele time que se diz o pior time do mundo, do que o São Paulo, né? Ele fazendo homenagem ao jogador lá, o Shampoo, é sensacional, né? Aliás, os tweets do Ibis são os melhores tweets da internet. Então, é aquilo, né, Paulo? O São Paulo teve nas suas mãos a vitória, nadando de braçada e, de repente, cair desse jeito. Eu repito, eu sinto muito pelo meu filho, porque eu já fui muito feliz com o São Paulo, né? Mas eu sinto pelo meu filho, porque ele sofre, viu? Sofre, o pequenininho. Dá para ver que o filho Guilherme da Patrícia, ele poderia ter feito uma opção, talvez pelo Santos, porque o pai é santista, né? O pai é santista. Não, mas na Alemanha ele é Borussia e ele é bastante feliz com o Borussia Dortmund. Poderia ser mais com o Bayern, né? Como a mãe. A mãe é Bayern. É o que eu falo. Ele podia, né, pelo menos na Alemanha, seguir a mãe, mas fazer o quê? Olha, o ouvinte Edilson, corintiano, ele mandou assim: bom dia, tô liberado para falar, ele pergunta, kkk, sobre essa última palhaçada do torcedor do Santos, João Dória. Pessoas proibidas de circularem pelas ruas, esse senhor é ridículo, ele fala. Ele trata o João Dória não como governador, mas como torcedor do Santos. O Edilson podia aproveitar e esclarecer pra gente que agora minha memória falhou. Pra quem que o Lula torcia? O Lula é corintiano. Ah, tá bom. Pessoas proibidas de circularem pela rua. Esse senhor é ridículo, junto com a laia desse centro farsa que criou. Tem ladrão de merenda, secretário de saúde com vários BOs por corrupção. Quem vai fiscalizar isso? Pergunta o Edilson. E o Marcelo lembrou bem, viu, Edilson? O Dória é santista, mas o Lula é corintiano. 7h56. Repita. Lula? Que isso, companheiro? Para que time você torce? É nóis, Corinthians. 7h56. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h57. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, participa. E, aliás, tem muito ouvinte participando muito bem-humorado aqui. Participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Marcelo Marçai, olha, o ouvinte Eduardo Lustosa, que é engenheiro e é corintiano, ele mandou assim: até isso é fake no Lula, ele é palmeirense. Teve uma época que... Olha, é verdade. O nosso ouvinte, na hora que você falou, Paulo, eu lembrei dessa história. O Jair atual, né? O Jair é palmeirense. O atual é palmeirense. Mas o fake do Lula também é. E Flávio César mandou assim: saudades do Maluf, que não usava calça apertada.
E aí ele explica por que o Maluf não usa. Eu não vou dar a mesma explicação dele aqui. Não, mas você manda, por favor, a explicação para a gente em off. Hoje, adoro a participação da Malévola, diz o Flávio César, Patrícia. Um beijo, Flávio. Patrícia, não é? A gente Malévola. nunca lembra, a gente sempre A esquece. gente tem esquecido esse apelido, que a Patrícia é a Malévola, né? Pois é. Ele adora a tua participação. Obrigada pelo carinho. Um beijo Na para Argentina, você. como é que é Malévola aí na Argentina, Patrícia? Malévola. É maledicente. Malévola. Eu tô ainda me ambientando aqui. Cristina Kirchner. Olha, a ouvinte Milena mandou assim: bom dia, a palavra é antiga, é o abrupto, né, que eu falei, mas, porém, quem a diz também não é, lógico que sou. Agora, eu sou antigo, mas o Marcelo é que falou aqui de calça curta, isso é do século passado, né? Eu sou arcaico? Não, mas é uma palavra ainda muito usada, viu? Abrupto é bem utilizado, especialmente no jargão jurídico. Ah, é? No jargão jurídico a gente usa? Sim, de forma abrupta. O Eduardo Lustosa diz que foi interesse político que levou o Lula ao timão, que ele não é. Eu acho que ele é corintiano mesmo, viu, Eduardo? Não estou acreditando muito nessa história, não. E tem uma notícia de que aposentado que não apresentou ao INSS nesse ano prova de vida entre março e abril, ele tem um novo prazo que vai até maio. Os benefícios até lá não vão ser bloqueados. Mas por que não fazem online, né? É um absurdo isso, né, Paulo? Não, dá para fazer online, né? Dá para fazer online. Mas mesmo quem não fez online, tem até maio para fazer. Então, o benefício não vai ser bloqueado, Patrícia. Isso é muito bom, né, Paulo? Porque o que a gente teve no início da pandemia foi lamentável, né? Quantas pessoas ficaram sem receber o benefício, até por conta também da questão de acidentes de trabalho, né? De falta de atendimento nas agências. Agora, a questão e é uma reflexão que a gente precisa fazer, se todo mundo tem acesso à internet, né, Paulo? E a gente sabe que não. Infelizmente, a gente tem vários Brasis dentro do nosso país, e que essa falta de acesso à internet acaba, de alguma forma, dificultando as pessoas de justamente provar que estão vivas. Eu acho que, antes disso, teríamos um sistema muito melhor. Eu acho que o governo joga a responsabilidade sempre para a população, sempre para o usuário. A gente resolveria isso de uma forma muito simples. Como aqui é feito na Argentina, você não compra uma bala sem você dar o seu número de DNI, que aí seria o RG no Brasil. Você não compra absolutamente nada sem registro. Por quê? Porque todo o sistema é interligado, e isso é razoavelmente fácil. No Brasil, os cartórios de registro civil, quando fazem a certidão de óbito, eles deveriam já informar, por óbvio, todo o sistema brasileiro, inclusive o da Previdência Social, provando que aquela pessoa morreu, aquela pessoa nascida no dia tal, de CPF tal. Não é difícil fazer isso, mas não. Eles gostam de ver o velhinho, o idoso, entrando na agência, capenga, né, subindo as escadas para provar que ele é ele. É um absurdo, Paulo. É um absurdo. Nem os hackers conseguiram isolar o CPF de quem já morreu. Quando eles venderam os CPFs todos vazaram, até os CPFs de gente morta vazaram também. Agora, tem uma notícia que é repetida, a gente nem vai comentar. Mais 67 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos, numa carga de algodão que ia para Valência e depois para a Turquia. Chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários, análise do Marcelo Marçaioli, do Nicolau Obeide e da Patrícia Gores. Teve o Paulo Lula Bolsonaro Andrade participando e operando a mesa de áudio. E teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede